A partir de agora, você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Marta Suplicy. O nosso tema, um projeto que tramita no Senado Federal e que prevê que o uso medicinal da maconha seja liberado no país. A senadora é relatora do projeto, de origem de iniciativa popular, e é sobre esse tema que conversamos agora. Senadora, muito grata pela sua presença. Talvez seja bom a gente começar esclarecendo o porquê de um projeto como esse, né? Porque gera muito preconceito, gera muito debate, né? Esse projeto, como você falou, é do e-cidadania. Para ele vir para o Senado, ele tem que ter 20 mil assinaturas. Era um projeto de liberação da maconha, do uso da maconha para uso recreativo. Aí ele foi para a Comissão de Direitos Humanos para ser apreciado, se virava projeto de lei ou não. Ele tinha uma rejeição pelo relator que foi indicado, e eu sou da comissão. E eu falei, mas então vou fazer um substitutivo para que ele seja só medicinal, porque hoje a terapêutica medicinal, né, a medicina com o uso do produto da cannabis, ela está sendo muito eficiente para alguns tipos de doença, fora que o preço é infinitamente mais barato. Daí que veio... esse foi assim que começou o trâmite, e depois na casa eu fiquei relatora, né? Porque aí lá na casa eu fui a relatora do projeto. Agora, esse é um projeto que atende a um problema que angustia muitas famílias, né, senadora? Você não sabe quantas, 2 milhões, parece, de famílias que poderiam se beneficiar. Inclusive são doenças desde autismo, doença de Parkinson, Alzheimer, esclerose. Epilepsia tem um efeito grande. Eu conversei com muitas mães com crianças com epilepsia. Uma delas foi o primeiro contato que eu tive, porque eu sabia, mas eu não tinha aprofundado exatamente qual era a diferença de qualidade de vida para as pessoas que usam a cannabis como forma de medicamento, né? Essa mãe contou que a criança tinha vários ataques epiléticos por dia. Ela chegou a desenvolver um dano cerebral, tanto que tão frequente, tão difícil que era. E aí ela ficou desesperada e soube dos remédios que tinham importados, começou a comprar. Só que o remédio custa R$2.000 por mês. Imagine, não há uma família de classe média que consiga sustentar isso. Ela não conseguia mais. Aí ela soube que existiam pessoas que plantavam e que conseguiam extrair o óleo, porque não é a folha, assim, não é assim, tem todo um procedimento. Aí ela foi para o Chile, aprendeu a extrair o óleo, e aí ela começou a fazer na casa dela. Só que não é legalizado isso, né? Então, sempre você corre um risco de polícia, você pode ter uma autorização médica, porque isso permite. Mas é sempre uma coisa muito difícil. E, principalmente, eu fui aprendendo que hoje muitas famílias fazem associação, né, com médicos. E eu acabei de conversar com o doutor Rafael, que ele tem essa associação, e essa associação são das famílias e de 5 médicos aqui de Brasília que começaram a perceber resultados muito bons com seus pacientes, e são pacientes, ele falou, a maioria mãe de autista. Nossa. E mães que ganham por volta de um salário mínimo ou benefício continuado. Muito, muito carentes. Não tem a mais leve possibilidade de comprar um remédio desse preço. Então, eles plantam, cultivam, e é distribuído para cada família o que necessita. É uma pasta e é um por dia, que é essa pasta que a criança toma. E eu perguntei hoje para a mãe, né, que chama Paula Paz, a mãe que eu conversei, e a criança dela tem 2 problemas, é autista e também tem crise epilética. Ela descobriu tudo isso com 3 anos, quando a criança teve uma pneumonia, acabou tendo que ser internada, começou a ter crise epilética, e aí esse diagnóstico foi feito. E hoje a criança tem 10 anos, e ela falou que foi que eu não tinha ideia. Ela descreveu, a criança ficava inerte depois das crises epiléticas, e a criança não falava, a criança não se mexia, era uma criança muito difícil, em resumo, né? E ela falou que agora, já faz algum tempo que ela está usando a cannabis, e nos primeiros meses ela já começou a ver diferença,
e contou vários progressos da criança, né? E que eu fiquei realmente impactada. Então, não é que a gente lê, de repente você conversa com a mãe e eles vão trazer no Senado amanhã as crianças. Então, eu vou ter muita alegria em poder conhecer as crianças. Agora, o que a gente pensa, né? É que já tem, eu estava pedindo para levantar, são 22 países onde o uso da erva para fins terapêuticos já é legalizado. É muito país, né? Olha, Israel, Portugal, Espanha, Finlândia, Alemanha, Polônia, Áustria, Romênia, Itália, Bélgica, França, Eslovênia, Grécia, Reino Unido, Inglaterra, Escócia, Gales, Irlanda do Norte, Jamaica, Colômbia, Chile, Peru. México tem uma particularidade, porque está sendo discutida uma legalização pelos os dois partidos mais fortes do México. Os dois apresentaram o uso da cannabis para uso medicinal, parecidos projetos, os dois partidos disputando quem é que vai. E o presidente Obrador já disse que assim que for aprovado no Congresso, ele assina. Ele sanciona a lei, né? Nós temos também Uruguai e Canadá, que aí é diferente, porque eles têm recreativo e têm medicinal. Nos Estados Unidos nós temos o Alasca, Oregon, Colorado e Washington, e a capital, que é DC, legalizaram o uso da maconha. Mas outros 29 estados só legalizaram para fins medicinais. Mas 29 estados para fins medicinais é bastante também, bastante, né? E na Austrália, a liberação depende de cada estado. Então, eu acredito que aqui no Senado, as pessoas também não conhecem tanto. Eu também não conhecia tanto. Depois que você ouve os depoimentos, nós tivemos aqui 2 audiências públicas que foram muito fortes também. Foi uma com especialistas de excelente nível e também com pais, que foi mesclado, contando da sua experiência com as suas crianças ou também para si mesmo, né? E os resultados, realmente, a gente fica boquiaberto. Agora, o projeto, ele tem uma inovação que ele vai permitir importação de semente e planta, porque não adianta você legalizar para uso medicinal se você não tem onde comprar semente, nem a planta. Então, ele vai legalizar essa importação. E ele vai fazer mais uma coisa, importação, e poder ter essas associações sempre com orientação médica que possam plantar. Então, a pessoa vai poder plantar na sua casa, porque essa primeira mãe que eu falei para você, que ela extrai, né, o óleo, ela faz sozinha na casa dela, ela aprendeu a fazer. Agora, as associações, eles fazem de outro jeito, é mais fácil, porque eles falam, às vezes a pessoa não tem tempo de fazer, que é muito trabalhoso, às vezes a pessoa não tem dificuldade pelo espaço onde mora, outras crianças, muitas outras responsabilidades juntas, e a associação permite desenvolver. Então, isso hoje eles conseguem, com liminares, essas possibilidades, mas a gente quer que seja da lei, quer dizer, sendo lei, você pode fazer com muito mais tranquilidade. Com certeza. A expectativa da senhora é aprovar essa matéria até o final do ano aqui na casa? Eu gostaria, vamos ver, né? Eu estou empolgada, porque é um assunto que, apesar de ser um assunto, fala de maconha, as pessoas assustam, né? Não é maconha para fins recreativos, ela é para fins terapêuticos, ela vai ser usada para determinadas doenças. A família, a associação familiar ou de médicos pode cultivar, tem fiscalização e só pode com receita médica se for cultivar em casa, porções pequenas, para o uso daquela pessoa que necessita. Então, eu acredito que as pessoas são sensíveis. Assim como eu me sensibilizei e falei, não, vamos apresentar uma coisa para tentar ajudar essas famílias, eu acho que os outros senadores também vão ser sensíveis. Vão entender, né? Vão. Senadora, a tramitação é complicada? São mais de 2 ou 3 comissões temáticas? É uma comissão temática e plenário? Como é que funciona? Não, até onde eu entendi, ela pode ser terminativa na Comissão de Assuntos Sociais e ir para o plenário rápido e ser votada e ir para a Câmara.
Eu acho que dá para fazer. Se a gente se apressar, dá para fazer. Bom, a gente está aqui acompanhando. Se tiver novidade, por favor, volte e nos conte. Com certeza. Agradeço sua presença aqui, senadora. Obrigada. Agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumenta e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso, 0800 61 2211, ligação gratuita. Eu lembro também que você pode rever esse ou outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.